Hora da nossa conversa aqui com o Luiz Felipe Pondé, para a gente introduzir o assunto aqui que o Pondé vai tratar hoje. Nós vamos novamente falar sobre a declaração de ontem do presidente Jair Bolsonaro em visita ao Maranhão, né? Ele fez uma piada preconceituosa depois de tomar um copo de um refrigerante típico do estado, que é cor-de-rosa. Esse é o tal Guaraná Jesus que deu polêmica hoje comigo lá em São Luís do Maranhão, né? Eu olhei com essa cor e falei, opa, que trem é esse aí, pô? Já fiquei logo desconfiado, pô. Mas eu tomei e confesso que não senti nada. É gostoso, presidente. E aí, filho? Fala grosso, fala grosso. Fala grosso. Agora eu confesso que não senti nada. Não, é gostoso esse Não teve mudança nenhuma aqui, tudo bem. Gostei do Guaraná Jesus. Esse foi comprado em Brasília, né? Foi comprado. Pagou quanto aqui? Quanto foi? uns R$4. R$4? R$4. É um Guaraná diferente. Gostei, vou tomar mais, tenho certeza. Negão, você é camisa cor-de-rosa, negão? Bom, tá aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Esse foi o pedido de desculpas do presidente Bolsonaro, Pedro. a Você gente não já percebeu? A gente já ouviu a fala inicial lá no Maranhão. É que não deu pra perceber que foi um pedido de desculpas? Era pra ser, né? Vamos falar com o Luiz Felipe Pondé, professor. E aí, essas desculpas já te convenceram de que Bolsonaro tá ciente de que foi o quê? Preconceituoso? Cadê o Luiz Felipe Pondé? Tá na linha com a gente? Vocês ouviram um pipi, pipi? Quer dizer que estava renegociando agora a ligação. está, hein? Agora eu tô ouvindo o Pondé. Ah, então a gente vai enrolando aqui um pouquinho. Estava renegociando a ligação. Mas eu vi o vídeo. Né? E aí, Pondé, é uma falta de educação? Como é que a gente define esse episódio envolvendo o presidente da República, hein? A gente pode defini-lo em algumas camadas. É claro que é uma falta de educação, né? Nos termos da sensibilidade pública contemporânea, também é um uso de linguagem inadequada, né? A gente sabe que... E aí tem uma questão, que é o tema do politicamente correto envolvido nisso, né? Que o Bolsonaro abraça como entendendo que o oposto ao politicamente correto é a grosseria, né? Mas, como o próprio vídeo mostra, ao mesmo tempo que ele tira sarro, ele faz uma espécie de merchana do Guaraná, né? Ele fala que é bom, mostra a lata, não sei o quê. E isso revela que o Bolsonaro tem um certo domínio de uma linguagem, que é uma linguagem que ele consegue falar porque ele está falando o tempo inteiro com a sua base, que são pessoas que se identificam com esse tipo, digamos assim, de linguagem que eles consideram franca, privada, estamos todos entre amigos fazendo uma piada, mas a realidade do Guaraná é muito bom. Especialmente, né? nessa live das quintas-feiras, né, Pondé? Que é voltada para isso mesmo, né? Então até o cenário ali, o que é a forma dele se comunicar é diferente, né? A camisa de time de futebol, né? Essa coisa que o Bolsonaro usa muito. Agora, é preciso, acho que pontuar uma coisa em relação ao politicamente correto, é que apesar dele ter nascido dentro da nova esquerda, chamada esquerda cultural americana, né? Que se preocupa com gestos, palavras, problemas identitários e não com o propósito da esquerda originária, que era destruir o capitalismo, né? É que o politicamente correto hoje, ele atravessou as fronteiras ideológicas. Ele não é mais uma característica só da esquerda. As empresas são politicamente corretas. O marketing é politicamente correto, né? Você tem toda uma pressão nas redes sociais para que as empresas sejam republicanas, represente a sociedade na medida em que devem praticar a inclusão de grupos excluídos historicamente. Então, é um equívoco achar que o politicamente correto hoje é um tema só de esquerda, assim como a ideia de que liberais não tenham abraçado o politicamente correto, porque tem. O que mostra que o Bolsonaro é uma ave que não é exatamente uma ave ligada ao pensamento liberal contemporâneo, que abraçou o politicamente correto. E aí, essa expressão que ele havia usado, dizendo que é um Guaraná de boiola porque é cor-de-rosa. Então, ele está fazendo uma relação que, na realidade, essa é a questão, muita gente continua a fazer no seu cotidiano, inclusive
grupos que apoiam o Bolsonaro, que são grupos identificados com, alguns se veem como o povo brasileiro, gente mais simples, que não gosta dessa conversa enrolada de professor, intelectual, jornalista, certo? Que fica aí falando que você não pode usar tal palavra e não pode fazer tal piada, e que continua fazendo. Então, e continua entendendo que ao fazê-la não significa a priori que não está sendo preconceituoso. Apesar de que fazer merchan do Guaraná não significa que a brincadeira não tenha sido preconceituosa. Tá vendo como você tem... Ele faz o merchan do Guaraná, ele fica bem com a marca, mas ao mesmo tempo ele faz uma brincadeira que para ele é só uma piadinha. E com isso ele atrai os seus seguidores. Então eu acho que essa fala do Bolsonaro para seus eleitores, para sua base de seguidores, é uma fala... Ué, Travou. Bem na hora do adjetivo? é isso. Agora eu fiquei curiosa para saber o que o Pondé ia dizer. Sabe, o que a gente tem acompanhado, não é? Que, como dizia o Pondé, esse tipo de colocação é uma colocação que ainda é muito usada. A gente sabe que é, não é? Ela só não é tão externada como já foi em outras épocas. Então, isso é colocado muitas vezes ali, muito mais na vida privada do que em público. Agora, acho que a diferença aqui, primeiro é o cargo, né? Não adianta, hein? Se você ocupa um cargo público, não adianta você achar que você está ali num ambiente privado. Você é presidente 24 horas por dia, ainda mais fazendo uma live aberta. Então, o fato do cargo e disso ser colocado ali de uma forma tão explícita por alguém que ocupa o cargo é diferente do que acontece. É algo, de fato, fora do padrão. Mas o Pondé voltou e aí a gente parou bem na hora que você ia qualificar o que você tinha achado da live, Pondé. E bem nessa hora cortou. Qual era a palavra, hein? A chuva hoje não está ajudando, Não, né? não. A internet. Então, assim, o que eu ia dizer é que, apesar de que ele faz o merchan do Guaraná e, de certa forma, não está falando mal do Guaraná enquanto tal, certo? Ele está, sim, debochando da ideia de que você tem que tomar cuidado, porque se você se misturar com coisas cor-de-rosa e você é cara, você fica meio boiola, como ele falou. É uma live preconceituosa e atravessa, eu acho que isso é importante, eu escutei o que você estava falando, Thaís, atravessa a fronteira entre linguagem pública e linguagem privada, né? Quando você está falando de um presidente da República, ele é uma instituição. E é exatamente isso que o Bolsonaro não incorpora, e ele não incorpora, e isso é uma espécie de populismo brega, certo? Que é o populismo em que ele representa grande parte da população, que também não incorpora o caráter institucional da função dele e, portanto, a linguagem pública. Por quê? Porque muita gente considera a linguagem pública uma linguagem hipócrita, uma linguagem falsa, uma linguagem artificial, e que, nesse sentido, não é uma linguagem verdadeira. Essas pessoas entendem o Bolsonaro como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa sincera, e é essa a característica da invasão da linguagem privada do espaço público. É uma manifestação da chamada cordialidade brasileira nas suas franjas, digamos assim, mais inadequadas. Porque uma das características da cordialidade é você privatizar o público, né? Mas isso tem muito a ver, Thaís, Mariana e Pedro, tem muito a ver com a própria influência da semântica das redes sociais no espaço público. As redes sociais, elas trazem essa linguagem, às vezes agressiva, às vezes debochada, da esfera privada para a esfera pública, porque redes sociais, elas são públicas, né? No sentido que é social. Mas as pessoas que praticam isso nas redes sociais, em todos os âmbitos, praticam muitas vezes de uma forma privada, uma linguagem privada. E, nesse sentido, também faz do Bolsonaro um político extremamente contemporâneo, apesar de que a gente possa considerá-lo, não gostar dele, achar que ele é inadequado, que ele é populista, ele de fato é isso tudo, mas o uso da linguagem privada no espaço público é uma espécie de ethos comum nas redes sociais e uma forma de populismo brega em que as pessoas se sentem representadas por esse tipo de deboche privado. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Bom feriado, Pondé. Até a próxima semana. Para vocês também. Obrigado. Bom final de semana. Bom feriado.